Queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Neste momento feliz, nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série de estudos bíblicos referentes à lição bíblica da Escola Dominical, nesse terceiro trimestre de 2016, onde temos estudado o tema Desafio da Evangelização. É uma lição muito importante, que tem uma temática muito valiosa e importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Esta lição é comentada pelo pastor Claudionor Correia de Andrade e tem sido uma bênção para cada um de nós. Neste momento, nós vamos, assim, estudar a lição de número 8, que tem como título a evangelização dos grupos religiosos. Evangelização dos grupos religiosos. Talvez esta seja o grande desafio daqueles que de fato pregam a palavra do Senhor, usando o recurso do evangelismo pessoal, é o enfrentamento com pessoas de outras religiões. Né? A pergunta sobre como eu devo me proceder diante de pessoas que professam outra fé, muitas vezes até incompatível com a fé cristã, é de fato o tema da nossa discussão aqui neste momento. E para nos esclarecer os tópicos dessa lição, está conosco aqui, conhecido de todos nós, alguns companheiros. Em primeiro lugar, o pastor João Barbosa, o homem de Deus, está aqui conosco. Obrigado. É um prazer muito grande, já tem assim cooperado conosco há muito tempo. E também o evangelista Adjaí. Né? Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. Deus abençoe. É um prazer muito grande. Nós vamos aqui tentar ao máximo extrair desses homens de Deus, aqui nesta conversa que nós vamos ter, lições preciosas sobre esta lição. Esta lição, ela tem como verdade prática, antes de ouvirmos a opinião dos irmãos, se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Eu queria logo lançar ao pastor João a questão do particularismo cristão. Pastor João, nos explique essa assertiva. Só Jesus salva. É uma afirmação que não é muito politicamente correta, mas parece que é verdadeira, não é, pastor João? Não é politicamente, não seria correta, mas teológica e biblicamente é correta. Porque a Bíblia deixa muito claro que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu a nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Isso é o que nos fala as Escrituras Sagradas do Novo Testamento. E nós não podemos fugir disso. Agora, a quantidade de religiões existentes no mundo, seitas e religiões como se falam, religiões grandes e religiões pequenas, e todo dia surgem religiões e igrejas espalhadas por aí afora, por esse mundo afora. E esse pluralismo, vamos dizer assim, que a gente não consegue definir com uma palavra esse fenômeno, porque interessa isso a alguém, essa mistura terrível. Mas o certo é que, por causa disso, surgem os chamados mitos, como diz aqui a lição. É por causa desse pluralismo que surgem os chamados mitos da religião. E esses mitos, eles agem, e eles existem de muitas formas, para que o homem que não conhece a Deus e anda como um cego que não tem quem o guie, quem o dirija, quem lhe aponte o caminho, anda na escuridão, com o risco de ser atropelado ou de cair num precipício. Estou falando aqui no sentido espiritual, é muito grande. Então, a necessidade de que o homem não só tenha uma religião, como seja um religioso, precisamos ser religiosos. Isso aí eu não posso combater a religiosidade em si. A forma como esta religião que o indivíduo serve, que ele se dedica, esta é que pode ser
até contestada, e ser chamado a atenção para que ele possa corrigir o seu rumo no sentido espiritual. Eu, pelo menos, entendo assim. Pastor, então quer dizer que o fenômeno religioso, ou seja, essa sede pelo divino, é um fenômeno antropológico, inclusive, ou seja, todo ser humano tem isso. Agora, cada religião ela faz uma afirmação que busca um valor de verdade. Agora, esta afirmação, ela pode ser falsa ou verdadeira. Agora, o fenômeno religioso é algo universal. Aliás, a Bíblia nos respalda isso. Me parece que é o Salmo 42, que o salmista fala ali que a sua alma tem sede de Deus, ou seja, o homem sente nostalgia de Deus. Não precisa que alguém tenha falado para o homem acerca de Deus. Isso está cravado no seu ser. Ele sente nostalgia de Deus. E o salmista diz ali que como o animal sedento busca as fontes de água para dessedentar, sem que ninguém o dirija, de igual modo, diz ele, a minha alma clama por ti, ó Deus. Como se entender isso? O animal está lá na floresta ou no deserto e tem sede. E ele quer água para dessedentar. Mas não precisa que alguém o dirija. O seu instinto vai levar lá onde tiver água. Se tiver água em algum lugar, ele acha. Naquela região. E sentido espiritual, nós sentimos isto por Deus. É isso que tem implícito ali no texto bíblico lá. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, que Deus é este que a pessoa serve, que a pessoa adora, que a pessoa oferece suas dádivas e entrega a sua vida? É isso que a lição nos leva a discutir aqui nesse momento. Muito bem, então, mediante as palavras do pastor João, é um fato que é inegável que o ser humano, ele, de forma inata e natural, ele tende a buscar um sentido para a sua existência, né? A busca pelo sentido da existência é um fenômeno, digamos assim, universal. O ser humano, ele busca uma explicação acerca da sua existência, de onde ele veio, qual é o sentido da vida, o que ele deve fazer e para onde ele vai. Isso é um fato. Inclusive, João Calvino, ele chamava esse senso, essa sede de Deus, de senso divinitatis, ou seja, aquilo que existe no homem, a tendência para o divino. Agora, a religião cristã, a Bíblia Sagrada, digamos assim, de forma mais específica, evangelista Adjair, também nos dá um dado que também é muito importante, que não pode ser ocultado, que é a questão da queda e do pecado. Ou seja, o homem ele tem essa sede pelo divino, mas aí entra o pecado e o homem, na busca por Deus, pelo seu pecado, ele não chega até alcançar o conhecimento do Deus verdadeiro. E daí chega ao ponto de criar para si falsos deuses, nasce então a idolatria, homens criam os seus próprios deuses, a sua imagem e semelhança, e também nasce também uma série de mitos, que a lição ela faz referência a alguns aqui, né, como, primeiro, o mito de que todas as religiões são boas, né? Digamos, nós podemos também dizer o mito de que todas as religiões são verdadeiras, e segundo, o mito de que todas as religiões levam a Deus. Então, evangelista Adjair, nos explica um pouco sobre isso, né? Porque me parece muito claro que esse tipo de ideia surge sobretudo por conta do pecado. O homem já tem esse senso da existência de Deus, essa busca, essa sede por Deus, mas na busca o pecado entra no meio e faz toda uma desconfiguração e ele começa a criar para si falsas ideias. Então, o que é que nós que somos cristãos podemos responder mediante essas ideias aqui? Primeiramente, o que eu observo aqui na lição, que está sendo tratado, até no primeiro tópico, seria a forma mais fácil que a humanidade está querendo chegar-se a Deus. Hoje em dia existem inúmeras religiões com seus segmentos, suas crenças, suas ideologias, né?
E o que a gente vai ver dentro da Bíblia, que até o próprio Jesus usou as suas expressões lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós vamos ver que as religiões hoje que são implantadas, que muitas delas que subsistem há muito tempo, são religiões que tentam trazer uma facilidade de um homem para ter o acesso de uma maneira mais prática a Deus. Mas a gente vai ver que, como o pecado generalizado na antiguidade, lá atrás, a gente vai ver que o homem sofreu por conta desse pecado. E isso tudo foi resultado na questão que a gente está vendo hoje, uma humanidade muito individualista, pessoas que são amantes de si mesmo, não pensam em si, nas demais pessoas como um todo, mas pessoas que levam seus próprios pensamentos, têm suas próprias ideologias. Então a gente vai ver, até na própria lição aqui, quando fala sobre os mitos, onde tem a citação aqui que todas as religiões são boas, a gente vai entender que isso é uma inverdade. Na verdade, a gente vai entender que não são todas as religiões que são boas. A gente vai entender que até o próprio Paulo, ele disse que a religião verdadeira, né, pura, é a visita aos órfãos, né, entre outras coisas. Então a gente vai entender que Cristo, ele é a parte central de todo o argumento religioso. Eu entendo assim, como aquela pessoa que é a peça fundamental, a pessoa de extrema prioridade para todo o argumento religioso. Não existiria em si outro caminho, nem outro meio, outro fundamento, como até o próprio apóstolo Paulo falou, além daquele que já foi posto, o próprio Cristo. Então, vejo aqui que a humanidade teve a oportunidade, teve o direito, eu posso dizer assim, de receber a Cristo. Agora sim, só lembrando o irmão Leandro e o pastor João, que a gente observa como existe essa diversidade de religiões, como o povo acha e vê a forma mais prática possível para se alcançar a Deus. Se a gente for prestar bem às demais religiões que são subsistentes hoje em dia em nosso país, no nosso mundo em si, todas elas existem uns mediadores, e esses mediadores tentam levar o homem a Deus, mas de suas próprias maneiras, suas próprias concepções. Aonde a gente vai ver, por exemplo, aqui eu até frisei bem acerca do mormonismo, que ele crê num Deus, que Deus é um homem evoluído, que Jesus seria irmão do próprio Lúcifer, né? E o homem poderia se evoluir até um ponto de se tornar um próprio Deus. Então a gente vai entender que as religiões, elas em si, para muitos, se tornam particulares demais. É um ponto de vista que eu tenho nessa questão. Muito bem. Pastor João, também, eu vou fazer uma proposta aqui para a gente comentar esses 3 mitos assim de forma seguida. Certo. Então, em primeiro lugar, ele fala que todas as religiões são boas. Existe uma fala que é muito propagada por ateus, sobretudo neo-ateus contemporâneos, de que a religião ela trouxe à humanidade mais males do que bens. E quando eles se referem à religião, eles não poupam palavras, adjetivos dos mais rasos possíveis. A religião como a doença, a religião como um vírus. Como um ópio, né? Como o ópio do povo, como dizia Marx, né, nas teses contra Feuerbach. E, enfim, eles não limitam adjetivos negativos contra a religião. Agora, eu queria que o pastor João nos explicasse, porque quando se fala a religião, a ideia que se tem é de que todas as religiões são iguais. E nós vemos que, de fato, elas não são iguais. Quando se diz que a religião é o mal, há aí, na verdade, uma falácia da generalização apressada, como que se todas as religiões fossem iguais e todas as religiões tivessem as mesmas práticas. Isso, na verdade, é um erro, não é, pastor João? É um erro porque a própria palavra religião, esse termo, o seu etno, nos leva ao sentido de uma ligação ou uma religação a Deus. E o homem, por natureza, ele é religioso.
ele por natureza ele é religioso. Ele precisa de um lugar de culto. Eu agora não estou me referindo se é uma igreja evangélica, se é católica, se é um templo budista ou o que seja. O homem precisa de um lugar de culto, por natureza. E isto faz bem ao seu próprio ser, à sua própria saúde, para a sua própria existência. E também isto o inclui na sociedade ali da sua vila, sei lá, da sua cidade onde ele vive. Então isso para o homem é importante. Se eu falar de uma igreja evangélica, está provado, foi feito estudos nos Estados Unidos, o livro, aquela obra sobre capelania hospitalar, ele tem um capítulo que mostra o bem que faz o homem sair de sua casa e ir a uma igreja. Se ele vai lá, se ele vai lá e se sente e escuta aquele culto, aquele homem, o estado de espírito dele, da semana seguinte, digamos que tinha feito isso no domingo durante o dia ou a noite, essa semana seguinte para ele é melhor do que ele tivesse sido para qualquer um outro local. Que não vale a pena aqui a gente mencionar esses nomes. Porque o que ele vai ouvir, o que ele vai receber, aquilo vai ajudá-lo. Isso é provado cientificamente. E a moral cristã parece que é superior, não é, pastor a qualquer outra. Porque a gente não vê, por exemplo, casos de cristãos explodindo-se por aí, matando pessoas. Ou seja, você tem religiões que têm um código de moral que é totalmente diferente de outra. Ou seja, se a gente for fazer um apanhado histórico, os direitos humanos, o direito das mulheres e o direito à vida, né, tudo isso nasceu e brotou dentro de solos que eram influenciados pelo cristianismo. Nos anos 70, um Gangster, lá na Califórnia, foi uma cruzada de Billy Graham. E lá se tornou cristão. Como a gente diz aqui, aceitou a Cristo, se tornou um cristão. Só que as pessoas, e isso chocou, as pessoas ficaram admiradas como é que aquele homem terrível agora era um cristão. Mas quando foram observar a vida dele, ele não tinha mudado, ele continuou um gangster. Então a imprensa procurou e foi entrevistá-lo. A declaração que ele deu chocou todos que puderam ouvi-lo. Porque ele disse, se você é professor, se você é um artista, se você é um escritor e pode ser um cristão, sem largar a sua profissão, por que eu não posso ser um gangster e ser cristão? Quer dizer, ele mostrou que ele estava, para muita gente, ele estava correto, porque alguns acham que não existe absoluto, mas se ele é cristão, ele tem uma forma de vida de acordo aos parâmetros estabelecidos por Cristo. Então, ele não é cristão. Então, a religião, para o homem, ela é importante porque ele molda a sua vida. Agora, a importância nossa aqui é a gente definir a verdadeira, sem nenhum receio. Afinal de contas, vamos falar à luz da Bíblia. Um exemplo, eu vou ler aqui alguma coisa para você. O fundador da cidade de Babilônia, de Babel, foi um homem chamado Nirode. Esse homem foi o primeiro homem na terra que montou em cavalo e caçou, e foi caçador. Por isso ele é chamado de poderoso. Os gregos via desse homem que andou a cavalo, que era um caçador, como centauro. Era fosse um cavalo com a cabeça de homem, não era? Sim, justamente. Cabeça de homem. E os gregos adoravam aquele animal como se fosse Nirode. Era um deus grego. Porque ele tinha sido o primeiro homem que andou em cavalo. Por isso que tinha o cavalo com a cabeça de homem. E era uma religião aquilo ali. Eu não sei se eu estou sendo que isso possa ser compreendido pelos senhores. Mas escute só. Tinha os seus deuses, como digamos, na Babilônia tinha Marduk, Belcarte, Quimós e outros deuses, que todos eram Nirode.
com nome diferente. Eles mudavam de nome de acordo ao lugar onde eles estavam. Mas escute esta. Quantas mulheres, que é Semíramis, sua mulher, que era uma deusa, que está lá em 7 de Isaías, rainha dos céus. Aí, quando ela estava em Babilônia, Semíramis era Astarte. Mas quando ela ia para estar entre os fenícios, ou entre os egípcios, ela podia ser Ísis. Entre os gregos podia ser Afrodite, Vênus. E em Éfeso ela era Diana, que era a mesma Semíramis. Aliás, isso é parecido com o que existe com o cristianismo paganizado que temos hoje, onde as senhoras e os senhores mudam de forma e de nome de acordo com o lugar. A essência é a mesma. Então, isso é religião? É isso que liga a pessoa com Deus? Não. Não é isso que liga a pessoa com Deus. Até porque Deus abomina a idolatria. Deus não pode ser representado na terra por nenhuma figura. Nenhuma figura. Nada pode se comparar ao Senhor. Qualquer figura rebaixa o nosso Deus. Rebaixa o nosso Deus. Muito bem, então o segundo mito aqui que ele trata é que todas as religiões levam a Deus. E eu acredito que não há dúvida que no Novo Testamento, os autores, sobretudo Paulo, não economizou palavras para mostrar que de fato Cristo é o único caminho que leva a Deus. Existe um texto muito importante que eu acredito que o pastor João já citou, aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, onde diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É uma afirmação muito forte, ou seja, Cristo é o único caminho que leva a Deus. Agora, evangelista Djair, como explicar, mediante palavras tão claras do Novo Testamento, que haja pessoas hoje, até mesmo ditas cristãs, que andam com a Bíblia na mão e dizem que todo o caminho leva a Deus e que todas as religiões são boas e verdadeiras e que não há problema. Então, isso na verdade não seria uma incoerência? Eu vejo isso aqui também, irmão Leandro, como pessoas com falta de conhecimento. Porque se a gente for olhar à luz da palavra de Deus, nós vamos ver Deus se expressando através dos versos bíblicos de maneira totalmente ao inverso do que muitas pessoas têm como ideologia própria. As pessoas querem ter para si, eu penso assim, as pessoas querem ter para si, e vejo dentro da Bíblia, quer ter a sua autocrítica acerca de determinados assuntos. Um exemplo, eu sou católico porque eu sou coberto da tradição que veio do meu pai, que veio de não sei quem, pronto. Eu sou espírita porque eu vejo que eu creio, eu acredito que a reencarnação existe, aquele negócio todo. Mas se a gente for olhar direitinho, o contexto bíblico, ele nos fala de um único Deus verdadeiro. Ele não vai ver aqui nenhuma mediação entre outras pessoas. Não existe, como a própria palavra de Deus diz, não existe outro mediador, né, pastor, entre Deus e os homens, que não seja Jesus. Então, a ideia de a gente ter que todas as religiões, elas podem alcançar a Deus, podem se chegar a Deus, isso daqui não vai, é uma inverdade. É incompatível com a Escritura. É incompatível com a Escritura. Ou seja, então, daí nós já podemos deduzir necessariamente e logicamente esse terceiro mito que ele diz aqui, quando ele diz nenhuma religião é verdadeira, ou seja, isso também é um mito, porque se Cristo é o único caminho para Deus, então as religiões ditas não cristãs, elas automaticamente já são falsas, né? Já são falsas. Agora tem também uma complexa questão de que existem muitas religiões que se dizem cristãs, né? Que se dizem cristãs. Por exemplo, o senhor citou o catolicismo, que se diz a religião cristã, e não só uma religião cristã, né? A Igreja Católica oficialmente se apresenta como a religião cristã por excelência. Por excelência.
Mas não é apenas a Igreja Católica. Aliás, a espírita também. Me permita aí, aliás, no Brasil, no que pese se dizer que o Brasil é um país laico, não tem uma religião estatal. Mas quando as autoridades dizem a igreja, essa igreja nunca é a igreja evangélica. Ele está se referindo ao catolicismo, como se ela fosse oficial para o Estado. Quer dizer, os símbolos, entre aspas, do cristianismo, porque para mim o símbolo do cristianismo é essa Bíblia aqui. A palavra. É a palavra de Deus. Mas não é uma cruz com um homem morto pendurado nela, que é o símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é a Bíblia Sagrada. É ela que me indica o caminho. Quer dizer, a única coisa que Jesus deixou para que se tornasse um marco e nas reuniões se reunisse, chamasse, trouxesse a memória a sua morte, foi a Santa Ceia. Ele diz: fazer isto todas as vezes que comer, referindo-se ao pão, e beber, referente ao vinho, em memória de mim. E que de forma nenhuma pode ser tido como uma repetição do sacrifício de Cristo. Não. E não é a repetição do sacrifício de Cristo. Não é repetição. Então, se você chega no hospital, no fórum e etc., e tem ali um símbolo dito cristão, que agride aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática, porque é ela que nos indica o caminho. Quando perguntaram um dia a Jesus, os seus próprios discípulos, mestre, mostra-nos o caminho que nos basta. E Jesus disse: olha, eu estou há tanto tempo convosco, me perguntando, mostrando os caminhos, eu sou o caminho. Mas eu não sou só o caminho, eu sou a verdade. Mas eu não sou só a verdade, eu sou também a vida. Aí eu me faz lembrar agora que Jeremias dizia: ponde-vos à beira do caminho e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Essas veredas antigas são aqueles marcos antes da queda, são aqueles marcos dos patriarcas antediluvianos, são aqueles marcos da chamada de Abraão, são os marcos dos juízes, dos santos reis de Israel. Os pactos. Dos pactos, é isso que ele está dizendo. E perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. O bom caminho é Cristo. Então andai nele e acharei descanso para vossas almas. Isso nos tempos do Antigo Testamento. E também, pastor, aproveitando, eu me lembrei de algo agora, que muitas pessoas pensam que aceitar a Jesus é se tornar religioso. Não, não é. É um erro isso aí. Porque a religião em extremo vira um fanatismo, né? E o fanatismo é o que a gente vê de muitas práticas de outras religiões, como você citou, acabou de citar a questão dos muçulmanos, muitos deles também se tornam homens-bombas em favor de Alá, aquele negócio todo. Então, aceitar a Jesus não é questão de religião, é questão de necessidade de salvação. Então, a partir do momento que nós pregamos o Evangelho e mostramos para uma pessoa a verdade bíblica concernente à salvação, a gente está mostrando para ele o caminho que vai trazer para ele a uma eternidade com Cristo. Não uma vivência terrena, não uma vivência em espírito, como os kardecistas eles creem, né? A questão da vivência do espírito, né? Que fica ainda rondando a terra. Então a gente vai entender que aceitar Jesus não é uma questão de religião, é questão de necessidade da salvação. Olha, como a lição nos fala sobre a evangelização dos grupos religiosos, há realmente uma necessidade, porque o Evangelho, Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura aqui, não tem nenhum grupo que fique fora disso aqui. Agora, ao longo desses 2 milênios, no início do 7º século, Maomé fundou o Islã. No começo do 7º século da nossa era. E um calendário particular para ele lá, como se tudo começasse ali. Não é verdade?
fosse tudo começasse ali. Que eles se regem por aquele calendário. Mas eu tenho uma ordem soberana dada por Jesus para ir e pregar. Agora eu não posso chegar e dizer para essas pessoas simplesmente que elas estão condenadas, mas que elas sentem dentro de si salvação, porque os métodos... Ora, perguntaram um dia, mestre, teve aqui uma família de 7 irmãos, e casou-se o primeiro, morreu, não deixando filho, casou-se o segundo, o terceiro, o quarto, e sim, os 7 homens casaram com a mesma mulher. Lá na regeneração, quem será o marido dessa mulher? Jesus disse que lá são como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Mas o Islã ensina que as pessoas podem chegar no paraíso com várias pessoas e tem lá o harém. Um harém. O harém, preparado. Veja só, gente, né? Então, eu não preciso ir muito longe para eu entender que está fora dos fundamentos bíblicos, do verdadeiro ensino, que tenha coisas importantes e coisas boas dentro do Islã. Tem. Lá no hinduísmo tem coisas boas? Tem. No brahmanismo tem algumas coisas boas? Tem. Em todas elas tem alguma coisa aproveitável. É como se fosse, como que alguém fosse numa lixeira. E lá na lixeira sempre se encontra coisas que depois de reciclada dá bons objetos até. Mas tem que reciclar. Mas quem tem Cristo não precisa de ir a lixeira nenhuma. Verdade. Porque ele tem o que existe de melhor. É a eternidade vindo ao homem e lhe dando condições de encontrar um meio onde a sua alma vive tranquila e em paz. Por isso que a lição foi a citação acerca da pregação desse evangelho a esses grupos religiosos, não focar simplesmente como objetivo combater a religião em si daquela pessoa, mas sim mostrar Cristo, como a gente estava falando aqui em off, acerca de Nicodemos, quando Jesus foi conversar com ele, teve um encontro. Jesus não discutiu com ele aquilo que, em particularidade, ele tinha, né, da sua conduta. Mas Jesus foi logo no ponto principal. Disse a ele que é necessário nascer de novo. Olha, não existe, Leandro, país no mundo mais fechado para o Evangelho. A gente fala da Coreia do Norte, que é o grande vilão hoje, né? Na verdade. Mas a Arábia Saudita é muito pior do que a Coreia do Norte. É muito mais demoníaca. É muito mais contrário ao Evangelho. A gente fala dos palestinos, tem a Assembleia de Deus lá na Palestina, no território palestino, em Gaza. Tem congregação Assembleia de Deus lá. Uma irmã minha fez missão em Israel. Lá em Israel tem muitas igrejas evangélicas. Lá na Síria, que está se degradando e se matando um ao outro, tem evangélico. No Egito tem comunidades evangélicas. Tem um grupo agora que está matando, mas acontece que existe isso. Então, o problema é que alguns religiosos como o Islã proíbem que você fale de Cristo para eles. Se você falar de Cristo, você pode até morrer. Porque mas é um crime. Não é por causa disso que a igreja vai se calar, não é, pastor? Não. Assim, para nós prosseguirmos, né, até aqui nós temos visto muitos pontos importantes, né? Já falamos sobre a questão da religiosidade, que é algo inerente ao ser humano, o senso de Deus, da existência de Deus. Já também apontamos que o pecado é um dado fundamental da Escritura, que mostra que o ser humano, na busca pelo encontro com o sentido da existência e por conta do pecado, ele sempre fica numa tentativa que acaba sendo frustrada se ele não se apegar à revelação. Sabemos que Deus se revelou ao ser humano de duas formas, pelo menos, possíveis. A primeira forma é a forma natural, através da criação e da consciência. A segunda forma é uma forma que os teólogos chamam de especial, através da Escritura Sagrada, onde ele revelou a sua vontade específica para a humanidade. Mas também vimos que as religiões, elas fazem afirmações, e afirmações que são exclusivas. Ou seja, as religiões, elas fazem afirmações de proposições que excluem-se umas às outras. Ou seja,
Do ponto de vista lógico, nós ficamos com duas alternativas. Se as religiões elas se excluem nas afirmativas que fazem, ou todas são falsas, ou existe pelo menos uma que é verdadeira. E aprendemos aqui hoje que a única verdadeira é a religião revelada por Deus, digamos assim, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui em Atos capítulo 4 e 12, que em nenhum outro há salvação. Ou seja, Cristo é o verdadeiro Deus que veio até o mundo. Quer dizer, o senhor está me dizendo, nesse caso, que eu não posso dirigir minhas petições a Pedro. É isso? Justamente. Cristo, ele é o único caminho, e mais, é interessante notar isso aqui, que se uma religião, ela faz uma afirmativa que está diametralmente oposta a uma outra afirmação de uma outra religião que se diz cristã, ou as duas estão erradas ou uma é verdadeira. Isso. E o critério que nós temos que usar, como o seu pastor muito bem frisou, é o parâmetro da palavra. Então, seguindo esse critério, todas as religiões que não são cristãs, elas já estão excluídas. As religiões pagãs, os politeístas, e assim por diante, estão excluídas já por definição. Agora, existem muitas religiões que se dizem cristãs, né? Que se dizem cristãs, como por exemplo, mormons também se dizem cristãos, como foi citado, espíritas, católicos, muitos se dizem cristãos. E entramos então nesse segundo ponto, que diz como evangelizar os religiosos. Ele dá aqui algumas dicas de como evangelizar esses religiosos, porque não é fácil você, como cristão, evangelizar a uma pessoa que também se diz cristã, que também diz que crê na Bíblia, mas que crê em uma outra revelação. Por exemplo, os católicos dizem, não, nós acreditamos na Bíblia. O ponto de partida é o mesmo, nós acreditamos que existe um Deus pessoal, nós acreditamos que existe um Deus que é uma trindade, nós acreditamos na morte expiatória de Cristo, acreditamos que a salvação é pela graça, apesar que os católicos eles acrescentam também as obras, né? Cremos também na Escritura Sagrada como palavra de Deus, os católicos acreditam, apesar que também acrescentam o magistério da igreja. Ou seja, como evangelizar pessoas que se dizem cristãos verdadeiros. Os espíritas kardecistas também se dizem muito cristãos, né? Mormons dizem que tem a continuidade da revelação de Deus. De Jeová. E inclusive os mormons dizem que são a restauração do cristianismo verdadeiro. Os testemunhos de Jeová, que tem a sua Bíblia, na verdade em uma tradução tendenciosa, mas se dizem cristãos. Enfim, quais são as estratégias para evangelizar essas pessoas? Então, o segundo ponto da lição fala como evangelizar os religiosos. Então, pastor João, nos fale aqui algumas dessas estratégias. Ele diz aqui, eu vou só citar as estratégias que ele diz. Ele diz, pelo menos, não discuta a religião. Segundo, não deprecie religião alguma. Mas, em terceiro lugar, ele diz, mostre a verdadeira religião. Como conciliar isso aqui? É muito simples. Nos dias de João Batista, existia muitos grupos religiosos na Judéia que se organizavam como se fossem partidos políticos. Na realidade, era um partido político e religioso. E eles cada um tinha a sua tendência. Quando João veio pregar, falar de Cristo, ele não falou de nenhum daqueles grupos dos quais um deles ele pertencia. Mas ele não se apresentou ali. Ele trouxe uma mensagem, ele trouxe uma mensagem salvadora, diferente de tudo que se ouvia naquele tempo. Isso é um modelo. Isso é um modelo. Quando Filipe desceu a Samaria, conforme o livro dos Atos, capítulo 8, versículo 4 em diante, ele falou de Cristo às multidões. Quando os apóstolos saíram em missão, onde eles chegavam, eles apresentavam a Cristo. Foi assim que o Evangelho foi pregado às multidões e os milhões e milhões de pessoas aceitaram a Cristo. Então, Evangelho é falar de Cristo, é a pregação pura e imaculada, sem mistura. Se você misturar o Evangelho de Cristo com idolatria, não é o Evangelho de Cristo. Porque Pedro, na sua primeira carta, ele diz, versículo 18,
1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E faz um ponto assim, o qual em outros tempos foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas agora manifeste por amor de vós. Eu faço aqui um grifo. Não foste resgatado da vossa vã maneira de viver por tradição. Quem resgata o homem não é a tradição, é o poderoso sangue de Jesus. Muito bem, pastor. E continuando aqui para nós caminharmos já para concluir esta nossa reflexão, o terceiro ponto da lição fala sobre religiosos que representam desafios. Nós, obviamente, não temos tempo aqui para contar a história de cada uma dessas religiões. A lição cita aqui, por exemplo, os católicos romanos, os espíritas, os judeus e muçulmanos, e por último ele cita também os ateus, que na verdade não é uma contradição em nenhum sentido, porque o ateísmo militante não deixa de ser tão religioso quanto qualquer outra religião, né? Então, o que nós queremos saber aqui, claro que cabe ao pregador do Evangelho se preparar para conhecer essas religiões, né? Nós não estamos aqui para fazer um estudo minucioso de cada uma dessas religiões. Cabe ao pregador do Evangelho se preparar, estudar a história do desenvolvimento dessas religiões e a história das suas doutrinas, e também conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã para poder se defender. Então, evangelista Adjaí, mediante esse cardápio aqui de tantas religiões, e existem muitas outras, né? O pastor João disse que no mundo existem milhares, inclusive, de religiões. Mas no nosso contexto aqui no Brasil, podemos dizer que essas daqui, que são religiões que são mais destacadas, né? Católicos romanos, espíritas, Testemunhos de Jeová, grupos umbandistas também, Testemunhos de Jeová, mormons também, que, sobretudo os Testemunhos de Jeová e os mormons, que tem um aspecto muito grande de proselitismo, não é? Eles pregam muito evangelho, abordam pessoas, e se o cristão ele não estiver preparado, em vez dele evangelizar uma pessoa dessa, um sectário desse, ele acaba sendo engodado. Então, quais são as competências que o pregador do evangelho deve ter em relação a essas pessoas que seguem essas religiões? E uma segunda pergunta a pessoa que prega o evangelho e se depara com uma pessoa, por exemplo, de uma religião sectária, será que está correto ela debater os pontos de doutrina da religião da pessoa, se necessário, ou ela deve evitar isso sempre? A apologética, né, em si, nos ensina que a gente tem que fazer a defesa da nossa fé. Muito bem. Essa defesa da fé, ela é mediante aquilo que a Vossa Senhoria acabou de citar, preparação. A preparação, ela deve ser fundamental para todo evangelizador, toda aquela pessoa que quer evangelizar, que quer pregar. E estar preparado não significa que a pessoa vai estar com profundidade naquela questão, daquele assunto ou daquele grupo religioso que ele vai enfrentar. Mas estar preparado é aquela pessoa que vai estar, mediante a Bíblia Sagrada, saber as suas regras de fé, saber a sua regra de conduta, daquilo que ele realmente aprendeu, literalmente, pela Bíblia. Eu vejo assim, pastor. E é assim. Não é verdade? Yes. Porque a pessoa que ele tem como fundamento a Bíblia Sagrada, ele vai ter uma forma expressiva para esses tipos de pessoas, esses tipos de grupos religiosos, de uma maneira que ele vai ter uma habilidade muito grande com a palavra de Deus. E no caso, Adjaí, de católicos, espíritas, Testemunhos de Jeová e mormons, estamos falando de religiões que, de certa forma, se dizem cristãs e usam a Bíblia. Então, pelo menos existe um ponto, são iguais. Ou seja, pelo menos existe um ponto de partida comum entre nós e eles, que é a Bíblia Sagrada. Nós podemos usar a Bíblia e dizer, bem, se vocês se dizem, é uma estratégia que nós passamos aqui, se vocês se dizem cristãos e dizem que crê na Bíblia, mas as vossas doutrinas e práticas são incompatíveis com a Bíblia, logo vocês são uma religião falsa, ou vocês seguem uma religião falsa, porque o texto que vocês dizem que obedece, de fato, contesta ou testemunha contra as vossas doutrinas. E temos aqui também religiões que não são de cunho cristão, como, por exemplo, judeus, né?
judeus, que nós, como cristãos, apesar de vermos e termos que admitir que os judeus têm um plano especial dentro do plano da redenção, mas os judeus também precisam da salvação. Precisa. E os muçulmanos também, não é, pastor João? Ninguém será salvo porque é judeu. Ser judeu que foi o que Paulo condenou. Salvação, ninguém garante salvação por ser judeu. O judeu precisa de Cristo para ser salvo. Nessa dispensação. E também da futura. Precisa ser alcançado pela graça, né, pastor? E muçulmano... Pregar para um judeu é um desafio muito grande, porque o judeu, por natureza, desde criança, ele já estuda a Escritura Sagrada. Então, para que um cristão possa mostrar ao judeu que, de fato, Jesus é o Messias, ele deve conhecer a Escritura tão bem como Paulo conheceu. Porque Paulo, quando ia para as cidades, em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que o primeiro lugar que ele ia era onde? As sinagogas. E lá ele se encontrava com judeus tal qual ele era, né, e seguia o judaísmo antes, e mostrava pelas Escrituras, provava pelas Escrituras que Jesus, ele era o Cristo. Agora, ele não poderia fazer isso de forma alguma se ele não conhecesse bem as Escrituras e fizesse essa ponte entre as profecias que apontavam para Cristo e o cumprimento na pessoa de Cristo. Isto. Então, é importante falarmos isso. E o último grupo aqui é o grupo de ateus, né? E neste grupo aqui eu me permito fazer aqui algumas sugestões, porque é importante que o cristão, quando se depara com um ateu, muita gente fica assim meio que sem saber o que fazer. Porque usar a Bíblia com um ateu talvez não seja muito, digamos assim, algo que triunfe, porque o ateu vai dizer, bem, eu não creio em Cristo, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus. Então, como é que o cristão ele vai argumentar com um ateu? Uma dica que eu, pelo menos, eu tenho para dar, mediante a minha experiência, que eu tenho enfrentado de vez em quando alguns ateus aparecem, é mostrar, em primeiro lugar, que o pensamento ateu leva a uma série de consequências sérias. Ou seja, se a pessoa se diz um ateu verdadeiro, porque o ateu verdadeiro não é aquele que diz que não crê em Deus, né? Isso apenas reflete um estado psicológico que, na verdade, não condiz com o ateísmo como uma doutrina racional. O ateísmo, de fato, é aquele que crê objetivamente e positivamente na não existência de Deus, e isso ele faz baseado em algumas razões ou algumas evidências. Então, o cristão ele deve, em primeiro lugar, mostrar ao ateu que o ateísmo dele, se levado a sério, levará ou terá como consequência uma série de coisas terríveis que vai desde a falta de sentido, à destruição dos valores morais e a própria falta de explicação para a existência do mundo e a complexidade da criação. E, por último, mostrar ao ateu que a cosmovisão cristã ela é superior, ela explica melhor a realidade do universo, do mundo, da moralidade, do sentido da vida e, enfim, mostra também o caminho da salvação. E, por último, mostrar evidências positivas a favor do cristianismo e de Cristo e, sobretudo, dando ênfase ao fato histórico da ressurreição de Cristo. Eu acho que, se o cristão souber dominar esses 3 níveis de argumentação, ele vai, com certeza, triunfar em qualquer debate e conversa com um ateu. E também aqui, para nós concluirmos, né, antes de ouvirmos assim as reflexões finais dos nossos queridos irmãos que trouxeram comentários assim tão maravilhosos, eu quero aqui indicar para o pregador do Evangelho que precisa, assim, e talvez esteja se perguntando bem, mas eu queria conhecer mais um pouco das religiões, das seitas, até mesmo para conhecer os argumentos e poder enfrentá-los de forma mais adequada. Então, nós temos aqui alguns livros publicados pela CPAD. Esse primeiro livro chama-se Heresias e Modismo, do pastor Ezequiel Soares, uma análise crítica das sutilezas de Satanás. Esse livro aqui, que é um livro, na verdade, um manual, que faz aqui de forma concisa e objetiva, né? Os pastores devem conhecer, uma apresentação de vários movimentos sectários, religiões, doutrinas. Ele fala aqui, por exemplo, do satanismo, do islamismo, mormonismo. Ele fala da doutrina da reencarnação. Ele fala dos testemunhos de Jeová. E vale salientar que o pastor Ezequiel Soares ele é especialista em testemunhos de Jeová. Ele fala também aqui sobre a doutrina da mariolatria. Ele fala sobre regressão psicológica, teologia da prosperidade, seitas orientais,
cristianismo judaizante, teologia da prosperidade, triunfalismo, superstição religiosa e, enfim, ele fala de bastante coisa nesse livro aqui. Os irmãos que pregam o evangelho e talvez digam assim, bem, eu preciso ter mais argumentos, eu indico esse livro, que é publicado pela nossa casa publicadora. E o segundo livro, que foi escrito também para ser um manual, é esse aqui, que é o Manual de Apologética Cristã. Eu acho que os pastores também conhecem o Manual de Apologética Cristã, que também é um livro muito importante, que tem essa vertente... E é do pastor Ezequias também. Que é também do pastor Ezequias e que tem essa vertente de apontar a questão das religiões. E esse livro tem uma diferença, porque alguém pode dizer assim, bem, se é para comprar 2 livros de um mesmo autor, eu compro um só. Não. Este livro aqui tem uma diferença, que como é um manual de apologética, ele faz, na primeira parte do livro, uma apresentação concisa das principais doutrinas do cristianismo, da fé cristã. Ou seja, você não pode defender-se a sua fé se você não a conhece. Você não pode simplesmente apontar o erro se você não tem como sugerir a verdade. Então fica aqui essas dicas, essas sugestões para o professor, ele ler e se especializar e poder enfrentar de fato, enfrentar no bom sentido, não é? Aqueles que representam desafios porque são de religiões que muitas vezes são incompatíveis com a verdade da Escritura. Muito bem, então nós queremos assim pedir que os nossos companheiros possam assim fazer as considerações finais. Pastor João, em seguida, o evangelista Adjair. Eu quero concluir a minha palestra aqui dizendo que você que é religioso, faça uma reflexão e pergunte a si próprio se você tem certeza absoluta de salvação em Cristo Jesus. Porque só pode haver salvação se for em Cristo Jesus. Se você está seguro disto, em Cristo Jesus, sem nenhum outro arranjo, então que Deus te abençoe. Amém. Amém. Evangelista Adjair. Em minhas considerações, eu deixo aqui, só ressaltando para todos que são amantes da Bíblia, da leitura, dizer que o conhecimento em si, ele é essencial na vida de todo ser humano. Mas também devemos ter algo dentro de nós chamado o Espírito Santo. Ele é quem vai nos proporcionar, naqueles momentos de dificuldade, né, como diz a Bíblia, que quando chegar aquele momento, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então, possamos, com a graça de Deus, termos o conhecimento e também a ousadia do seu Espírito para poder pregar o Evangelho. Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe. É um motivo de bastante alegria termos assim ouvido esses comentários tão preciosos dos homens de Deus que aqui estão. E infelizmente o tempo é muito curto, nós poderíamos ainda falar de vários pontos importantes, mas o tempo pede para parar. Sobretudo, nós queremos também dizer que cabe ao evangelista, pregador do Evangelho, não esquecer de ter amor pelas almas. Ou seja, você que prega o Evangelho enfrenta pessoas que confessam outra fé, outro credo, você tem que, na verdade, ter um amor no coração e saber que Deus também, em Cristo Jesus, morreu pela vida dele e tem um desejo de salvá-lo. Oferecer a mensagem da salvação de forma amorosa é um dever do verdadeiro pregador do Evangelho. Enfim, nós queremos agradecer a Deus por esses momentos e que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra ao coração, sobretudo os professores da Escola Bíblica Dominical, que provavelmente estão preparando as suas aulas também usando o subsídio que nós estamos oferecendo através desses vídeos, que você possa ministrar sua aula e atingir a cada propósito e objetivo, tanto geral como específicos que a lição aponta. Que Deus em Cristo nos ajude e que você possa compartilhar, divulgar e também participar desse trabalho, para que esse trabalho possa alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus em Cristo nos ajude e seja conosco a cada dia, em nome de Jesus. Amém.